A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade para falarmos, estudarmos a lição da escola dominical. Estamos aqui, a minha pessoa aqui, o irmão Reison, diácono aqui, Diego, o qual nós iremos falar a lição de número 12. Mas antes de falarmos da lição propriamente dita, estamos aqui convidando para que você possa se inscrever em nosso canal, possa compartilhar este vídeo para mais pessoas, para que assim a palavra de Deus possa ser espalhada e cada um de nós possamos ser edificados cada vez mais. Estamos aqui falando da igreja aqui em Boa Esperança, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, sob a liderança do nosso pastor, o pastor Georgen Silva. E iremos então continuar com a lição de número 2. E que tem como tema, o título da lição, o papel da pregação no culto. Então, é uma lição de extrema importância sobre o centro do culto cristão, que deverá ser a pregação da palavra de Deus. O texto áureo encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortos, com a longanimidade e doutrina. A verdade prática diz o seguinte da lição da escola dominical: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. E a leitura bíblica em classe, aí também está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, o qual poderá ser lido e deverá ser lido durante a aula da escola dominical. Então, esta lição, ela vem trazer como centro, como foco, justamente a questão da palavra de Deus como centro, o ministério da palavra. E temos aí, então, os objetivos da lição. Temos, então, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Temos também o segundo objetivo da lição, que é enfatizar a importância do ministério da palavra, que ele tem uma grande importância, assim como também explicitar a fundamentação do ministério da palavra, em que ele está fundamentado. Nós vamos ver aí que ele deverá ser fundamentado em 2 pilares, o qual nós iremos observar isso no final da lição. Então, esse ministério da palavra, ele vai fazer com que nós venhamos refletir essa lição sobre a importância, e vamos observar que é justamente o fundamento que motivou a igreja primitiva, a expandir, a proclamar, a que o evangelho chegasse até nós hoje, qual fomos alcançados por esta palavra. Então, graças a esse ministério, graças à importância que homens do passado deram à palavra de Deus, é que ela pôde nos alcançar e pudemos ouvir e sermos salvos pela palavra de Deus. Amém. E no primeiro tópico da nossa lição, cujo título é Ministério da Palavra e seu propósito, nós vamos ver no primeiro ponto a pregação como proclamação. Nesse tópico, o comentarista da lição vai apontar para a importância, queridos, do que é a proclamação da palavra de Deus. O próprio Jesus fala que veio para proclamar o Evangelho. Para isso que ele havia vindo. Nós percebemos que esse também era o propósito central do ministério dos apóstolos, Pedro, João, o próprio Paulo e todos os que escreveram, também sendo apóstolos, proclamavam a palavra de Deus. De maneira que ela tem um papel fundamental na edificação e proclamação da mensagem que revela Deus para as pessoas. O comentarista diz que isso por si só faz uma menção da grandiosidade do que é a exposição e a proclamação da palavra de Deus. O termo que aparece para proclamar no Novo Testamento, querissó ou querissô, é sempre relacionado ao ato de anunciar para as pessoas sobre a revelação da vontade de Deus, a revelação das Escrituras. João, Pedro, o discurso de Pedro, muito famoso, em que ele lança a mão das Escrituras, pregação da palavra de Deus, proclamação. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos ver que a pregação como proclamar é revelar às pessoas, mostrar para as pessoas
a Deus e a sua revelação nas Escrituras Sagradas. Exatamente. Então, nessa proclamação, né, que é um dos ministros da palavra, o propósito é proclamar. Vemos aí o caso, né, de Lídia, ali em Atos, capítulo 16, vai mostrar ali que justamente Paulo e alguns de seus amigos de pregação, eles vão se encontrar e em um determinado momento ele vai à beira de um rio, ali procurando um local de oração. E ali ele encontra algumas mulheres que estão ali à beira do rio. E dentre essas mulheres, a Bíblia vai falar de Lídia. E é justamente isso aqui que o comentarista ele vem destacar nesse ministério. Que enquanto Lídia estava ouvindo Paulo pregar, ouvindo a mensagem, vai dizer que Deus toca em seu coração. E ali, Lídia e os da sua casa, né, se convertem ao Senhor. Eles e ao ponto de que vem convidar e vem dar todo o suporte à obra missionária naquele lugar que estava sendo feito ali. Então, algo importante que nós podemos observar que foi convertido, né, foi edificado na palavra ao ouvir a palavra de Deus. E aí podemos destacar o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que Paulo vai dizer o seguinte quando escreve aos Romanos: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E é justamente aqui, com o caso de Lídia, é um grande exemplo que nós podemos ver, né? Que o ouvir a palavra de Deus permitiu a convenção daquela mulher e de sua família, e de alguns outros ali, em outros momentos. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela consegue penetrar nos corações. Então, a palavra de Deus é uma forma também de Deus se revelar aos corações, que é o que o comentarista veio falar no finalzinho desse segundo subtópico, né? Que é o canal pelo qual Deus se revela ao coração, e por muitas vezes aos corações endurecidos. Então, a grande importância de pregar a palavra de Deus. Então, ela vai muito mais que exposição de ideias. Ela não é a exposição de ideias. Ela vai muito além de alguns discursos também inflamados. Ela tem sim, o espírito. Ela é uma palavra viva, que transforma, que quebranta, né, que faz com que as pessoas possam alcançar a Deus. E que possam Deus se revelar às pessoas. Um dos canais é a palavra de Deus. Glória a Deus. E no terceiro ponto aqui desse primeiro tópico, nós vamos ver a pregação como instrução. O comentarista começa dizendo o seguinte: as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. Isso é importante porque tem esse outro aspecto, queridos. Tanto a proclamação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, a exposição das Escrituras tem esse propósito de revelar a Deus para o mundo perdido, para o homem pecador, como o seu efeito também é prático para a vida de quem já recebeu a mensagem. Para quem já recebeu, ela tem esse propósito de instrução, de ensino, para que haja amadurecimento. A vida cristã, queridos, é um crescente, é uma gradual de amadurecimento, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ou seja, existe um processo de crescimento. E uma das formas pelas quais se cresce com saúde na vida espiritual é pela absorção da exposição das Escrituras Sagradas. Por isso, a proclamação da palavra de Deus sem mistura, genuína, é tão fundamental. Porque sem ela não vamos ter crentes saudáveis, não vamos ter cristãos saudáveis, mas raquíticos. Porque misturar a palavra de Deus com elementos para tornar ela mais palatável, né, para o paladar humano, carnal, queridos, resulta numa vida raquítica espiritual. Paulo gostaria muito de ter escrito acerca de coisas mais profundas para os Coríntios, mas ele não podia fazê-lo porque eles não estavam prontos. Não havia maturidade, de forma que ele precisava tratar de coisas rudimentares. Tudo isso para a gente falar o quanto é importante a pregação das Escrituras sob o ponto de vista do ensino, da instrução. Jesus percorria todas as sinagogas ensinando. Jesus também diz: ide e ensinai, né? E nós vemos aí o propósito da exposição para instrução, exposição para o ensino
e o crescimento, para o amadurecimento. A palavra de Deus também tem esse propósito. Exatamente. Então temos aí então a instrução, né, como um dos propósitos da palavra de Deus. E já indo agora para o segundo tópico da lição, podemos ver o ministério da palavra e sua importância. E esse tópico ele é uma continuação bem direta do que foi falado até agora, né? Ele vai falar aqui no primeiro subtópico a edificação da igreja. Então a instrução, ela serve, um dos propósitos é edificar. E o que é edificar? É fincar raízes. É aquilo para que possa ficar mais sólido. Então, uma das funções do ministério da palavra é edificar a igreja de Cristo. Então, a palavra tem a importante função de edificar a igreja, né? Através aí da palavra. Então, o Espírito Santo ele vai confrontar a igreja, vai confrontar cada um de nós para que assim possamos ser edificados em Cristo Jesus. E um exemplo que nós podemos observar aqui, que o comentarista dá, é quando Paulo, no mesmo capítulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no início ele vem louvar os irmãos em Coríntios por uma situação que eles tinham feito, tinham aprendido. No versículo 12 ele vai dizer que louva a Deus, né, pela vida daqueles irmãos ali em Coríntios, porque eles tinham lembrado e estavam praticando alguns preceitos que ele tinha ensinado. Então ele vai, nesse momento, vai elogiar. Nesse momento ele vai parabenizar aqueles irmãos. Porém, nesse mesmo capítulo, já no versículo 17, né, ele já vem dizer, ele vai dizer assim, porém, nisto eu não vos louvo. Quer dizer, ele já está começando agora a exortar um outro ponto da mesma igreja que ele louvou, porque eles estavam guardando alguns preceitos, algumas tradições, alguns ensinamentos, dependendo da tradução que você vai ler, ensinamentos que Paulo tinha ensinado, ele vai dizer, olha, mas tem algo que vocês fazem que eu não louvo. E aí ele começa a exortar a igreja de Corinto, que era justamente o momento que eles se reuniam para a ceia, em que havia briga, em que alguns que tinham muito comiam, bebiam, enquanto outros passavam fome. Então ele vai dizer que esta reunião, vocês se ajuntais, não para melhor, senão para pior. Né? E aí ele vem fazer toda uma orientação como deverá ser esse ajuntamento aqui da ceia do Senhor. Então ele vem, no início do capítulo, ele vem exortar por algo bom que eles estavam fazendo, por boas práticas, mas ele também, o mesmo Paulo, para a mesma igreja, ele vem exortar. Então isso vai mostrar o seguinte, que tanto o elogio, o parabéns aqui, nesse caso, né, como também a exortação, serve para a edificação da igreja. E é necessário. Né? É necessário para a edificação. Então, o evangelho, a palavra, ela precisa disso também, de exortar, o que foi falado aqui anteriormente, né? Que muitas pregações, né, muitos ensinamentos têm fugido ali do propósito, para que a plateia possa ouvir aquilo que ela quer ouvir, e por muitas vezes foge, né, da palavra de Deus. E isso não serve para a edificação da igreja, mas a verdadeira palavra de Deus, o ministério da palavra, ele deve estar pautado também na exortação, né? Que nós vemos isso várias vezes aqui Paulo falando. Isso aqui é apenas um exemplo que o comentarista ele vem falar, né? Então o termo grego paraklesis é exortar, consolar, significa um chamado para ajudar, para encorajar. Então esta é a função também da palavra de Deus, né? Para edificar, e isso serve para edificar. Por vezes alguns pensam que a exortação não serve para edificar, né? Mas, de fato, a exortação verdadeira, e aqueles que assim são exortados, aqueles que aprendem, eles começam a corrigir seus comportamentos, começam a corrigir e vão sendo edificados verdadeiramente na palavra de Deus. Amém. No segundo ponto aí desse tópico, nós vamos ver a formação de valores. Então, a palavra de Deus tem, entre esses aspectos, que o nosso irmão Edson já disse também, esse outro, o de formar valores cristãos. Veja, Jesus vem ao mundo para anunciar que o reino de Deus era chegado. Nós vamos ver João Batista com essa mensagem, Jesus também, e muito claramente sendo dito, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em um certo ponto, Jesus diz aos seus discípulos, logo após a transfiguração, que muitos dos que estavam ali veriam, não experimentariam a morte sem que visse vir o reino de Deus. Queridos, e o que isso tudo significa? Valores. O reino de Deus é expresso hoje através da vida de pessoas transformadas. E esses valores cristãos são totalmente opostos aos valores da sociedade ou do reino das trevas. Tudo que não está no reino de Deus, toda pessoa que não é parte do reino de Deus, é filho de Deus, ele é
imediatamente filho do reino das trevas. Pode parecer duro, queridos, mas essa é a verdade bíblica. Assim como nós temos filhos de Deus promovendo os valores do reino de Deus, de justiça, paz, honestidade, amor, comprometimento, esses são valores do reino de Deus. Valores que são trazidos ao nosso coração por ouvir a palavra de Deus. Se não, vejamos o que Paulo diz em Romanos 12. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque é só por meio dessa transformação que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Observe que para isso é preciso ser exposto à pregação genuína das Escrituras. A maioria das vezes a pregação tem que nos confrontar. Se a pregação só faz elogiar comportamentos que a Bíblia não elogia, isso está errado e vai nos levar a uma condição de não experimentar o reino de Deus e os seus valores. Vidas cristãs pela metade, por falta de exposição genuína das Escrituras, por falta de esculpir os nossos corações de acordo com a vontade do Pai. Porque é só através da transformação do entendimento, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, que nós vamos ser transformados e viver os valores do reino de Deus. Exatamente. Então, esses valores devem estar bem edificados, devem estar bem, ser concreto, bem claro em nossa mente, para que assim a gente possa resistir diante de uma cultura sem Deus. E é justamente, vemos isso bem claro nesses últimos dias. Toda uma cultura de incredulidade, toda uma cultura hostil ao povo de Deus e hostil à palavra de Deus, aos valores cristãos. E para que possamos enfrentar, para que possamos resistir, como está aqui escrito na lição, é necessário que essa cultura possa estar firme em nossa mente. Que nós possamos desenvolver essa cultura cristã, fundamentada na Bíblia. Então, isso o próprio Jesus já alertou, que o próprio Paulo também alerta também, como podemos ver aqui no próprio texto da lição, que vai falar que haveriam no 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, quer dizer, coceira no ouvido, amontoarão para si doutores, pregadores, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, conforme os seus próprios desejos, seu ego, sua vontade. Então haverá tempo, já foi alertado aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele vem escrever para Timóteo. E essas doutrinas, elas são justamente, elas estão contra os valores cristãos. E a igreja precisa estar fundamentada nos valores cristãos. E por onde eu possa conseguir, por onde nós podemos conseguir nos fundamentar nos valores? Através da palavra de Deus. Então, essa aí, para que possamos resistir a essa cultura sem Deus, a cultura da incredulidade, como aqui Jesus, ele vem até acusar os seus discípulos, em Mateus 17, ele vai falar, geração perversa, ou geração de incrédulos, Até quando eu vou estar aqui com vocês? Quando ele vai fazer um chamado ali para aqueles seus discípulos, quando o homem vem fazer uma reclamação, entre aspas, Jesus ali, porque não teve a cura. E aí Jesus vai fazer um chamado ali, exortar aqueles seus discípulos. Então, essa geração perversa, essa geração cultura sem Deus, ou essa era secular, como o nosso irmão aqui falou em Romanos capítulo 12, ela deve ser combatida por nós. E só podemos estar capazes de combater, de enfrentar, se tivermos firmados na palavra de Deus. Se nós tivermos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. E assim estaremos prontos e preparados para combater e para resistir essa cultura e impor, de forma a proclamar esses valores cristãos, que por vezes está sendo combatido, cada vez mais, por vezes sutilmente e por vezes aberto e severo mesmo. Exato, e assim a gente chega no terceiro e último tópico da lição, o ministério da palavra e sua fundamentação. No primeiro ponto, nós vamos ver que deve ser cristocêntrico. Então, quem deve estar no centro da mensagem? Quem deve estar no centro dos púlpitos? Cristo.
Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Essa o Senhor colocou sobre o lugar mais excelente. Cristo Jesus deve estar no centro das nossas mensagens, se não, queridos, como também estará no centro das nossas vidas. Então, esse é um dos principais problemas na pregação que temos visto hoje. Ela não é mais cristocêntrica, mas muitas vezes a pregação que ecoa por mais lugares ou tem mais compartilhamento, curtida e visualizações são uma mensagem antropocêntrica, em que o homem está no centro. Isso, queridos, não precisamos dizer, é com certeza o caminho para o desastre, a rota de colisão para a vida de qualquer pessoa. Colocar homens no centro, colocar a própria vida no centro, não vai dar bom, como dizem os jovens, né? Vai dar ruim. A mensagem precisa ser cristocêntrica. A mensagem que a palavra, que é a exposição da palavra de Deus, precisa colocar o que Cristo ensinou sem mistura, sem arrodeios, sem eufemismos, porque o mundo precisa ouvir a palavra como ela é, porque não ajuda em nada a modificar o discurso para tentar alcançar multidões. O próprio Jesus nunca se preocupou com multidões. Pelo contrário, uma vez olhando para a multidão que estava olhando, e é muito difícil ouvir a parábola da torre nos púlpitos. Mas foi um momento que Jesus olha para a multidão e pergunta para ela se ela já sentou para fazer as contas, para saber se ia segui-lo até o fim, e conta a parábola da torre inacabada, do homem que começa a obra e não termina e vira chacota das outras pessoas. Jesus está dizendo ali claramente que não está preocupado com multidões, mas com pessoas que estejam comprometidas em entregar e sujeitar suas vidas a Ele, a Cristo Jesus. Então a mensagem precisa ser cristocêntrica. E o que tem acontecido é o partidarismo. Já na época de Paulo, Paulo reclama com os coríntios, mais uma vez, dizendo que uns diziam que eram de Apolo, outros que eram de Paulo. E Paulo, que negócio é esse? Nem eu, nem Apolo morremos por vocês. Quem morreu por nós foi Cristo Jesus. Paulo lembra dessa realidade. Não foi o pregador A, o pregador B ou o pregador C, mas Cristo Jesus. A, B, e C e D são instrumentos na sua mão. Então, precisamos acabar com esses personalismos que são danosos para a Igreja de Cristo. Só há um grande. E outra coisa que tem causado dano é essa percepção de que a pregação é reservada para uns poucos teólogos escolhidos. Essa também não é uma verdade bíblica. Depois da perseguição em Jerusalém, a Bíblia diz que os que estavam dispersos iam pregando a Cristo Jesus por onde quer que passasse. Então, fica nítido, queridos, que a verdade bíblica é que não é para uns poucos ungidos a pregação do Evangelho. Na verdade, se nós olharmos para a história da nossa igreja, dos pioneiros, vamos ver que essa história de ter pregador A, B e C tem causado muito mais dano do que benefícios. Porque na igreja, antigamente, eu ainda me lembro desses dias, a pregação era com quem não tinha o curso de teologia, com quem muitas vezes trocava uma preposição, mudava um artigo, mas, querido, cheio do Espírito Santo. A pregação só precisa ser cristocêntrica e sob o impulso do Espírito Santo. Esses são os requisitos bíblicos. Não que a teologia seja má em si mesma, mas a exposição das Escrituras foi feita por gente de pouca formação. Pedro, João, pescadores, gente humilde, mas cheia do Espírito Santo. É para aí onde devemos retornar, queridos, para uma pregação cristocêntrica e cheia do Espírito Santo. Exatamente. E além de ser cristocêntrica, né, ela deve ser bíblica, o que por vezes é visto e infelizmente muito visto, né, em alguns espaços em que a pregação virou modismo, né, virou modismo e o conteúdo da pregação passa longe, né, de ser bíblica, passa longe de estar fundamentado na Bíblia.
e por vezes nem cita a Bíblia, nem lê um texto bíblico. Então, isso é um perigo também e que deve ser alerta. Então, a pregação, além de ser cristocêntrica, o qual Cristo, né, é o Messias que deve estar no centro da palavra, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Então, na verdade, algumas dessas mensagens, elas servem como autoajuda, servem como outros motivos e propósitos, que tenham seu espaço num determinado ambiente, determinada reunião. Mas, ao expor, se propor a pregar a palavra de Deus, que seja pregado a palavra de Deus, que seja pregado a palavra fundamentada na Bíblia. Né? Não mensagens que por vezes venham atrair multidões, venham massagear egos, venham trazer uma perspectiva materialista, não. A palavra deve ser fundamentalmente bíblica, né? A exposição de algum trecho bíblico e ali sim ser proclamada, ser ensinada, ser instruída, né? De acordo aí com o propósito o qual venha a ser a reunião, mas que a palavra seja assim, fundamentada na palavra de Deus. Então, ela, por vezes, não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Né? E isso não é muito difícil, infelizmente, de verificar, principalmente em alguns canais, algumas redes, alguns pregadores, em que não há fundamentação bíblica. E isso é um perigo, porque se você não está fundamentado na Bíblia, você está sendo induzido ao erro. E por isso é que nós devemos estar fundamentados na palavra de Deus. E essas mensagens que não são bíblicas, que não são cristocêntricas, elas não edificam a igreja de Deus. Né? Elas de forma vão desviar, vão induzir ao erro e precisamos estar atentos, né, a essas pregações, a estes doutores, a essas mensagens. E é por isso que essa lição é tão importante, para que vem mostrar justamente que o ministério da palavra ele é de fundamental importância para os nossos cultos, para a nossa vida diária, para as nossas reuniões, né, como igreja individual e como instituição. A palavra de Deus ela deve estar no centro, fundamentado na Bíblia, para exortar, para proclamar, para instruir, tendo Cristo como centro e que esteja exposto ali a passagens e textos bíblicos, que é justamente a palavra que tem vida. Né? Temos isso aí, a experiência própria que nós temos, que a palavra ela transforma, ela modifica, ela edifica, mas a palavra que é fundamentada na Bíblia. Então, que Deus possa abençoar a cada um, né, que tem nos ouvido, tem nos acompanhado, e que possamos relembrar, né, que a importância do ministério da palavra, a importância da pregação, do ensino, da instrução, né, que é o que permitiu a igreja estar de pé até hoje. Né? E por vezes está surgindo alguns movimentos aí, e que se nós analisarmos a fundo, vemos então que são igrejas raquíticas, movimentos sem fundamentos, e que as vidas não são transformadas, que é o grande propósito, a transformação de vida. Amém. Glória a Deus. Nós, queridos, encerramos por aqui. Agradecemos se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, se subscrever no nosso canal, para que essa mensagem, queridos, alcance cada vez mais vidas. Faça também um comentário. Isso ajuda a que esse vídeo ganhe cada vez mais relevância. Fique na paz do Senhor.